Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, de fato, Deus no seu plano salvífico, o amor dele sempre latente como um relacionamento expressado não simplesmente na terra, como que também na humanidade. Bom, prazer. Meu nome é Evandro Soares, você está aqui nessa página que espero estar contribuindo para o seu crescimento, para pelo menos influenciar você a vencer. Então, quero destacar aqui alguns pontos em tom de profecia a respeito do Cristo, né? Esse ser, né, totalmente divino e também totalmente humano. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, andou no meio dos homens e se ascendeu ao céu. O Consolador Espírito Santo está conosco e aquele que morreu na cruz, hoje, ele está vivo e ao lado à destra de Deus. Vamos lá. O amor de Deus é incomparável, a ponto de ter destaques em comparações de amor para com a família, amor para com a amizade, o amor até para com o bem. O amor de Deus é incomparável, é um amor absoluto que não tem oscilação de verdade, pois é a verdade, amou de fato, né? Essa verdade é totalmente expressada na santidade e justiça de Deus, e essa expressão totalmente visível na pessoa de Cristo. Ele hoje está vivo e através do teu Espírito, o Espírito Santo, ele opera milagres, opera maravilhas, e a ponto de nós considerarmos impossíveis por causa da nossa limitação. Mas Deus, nós crendo, né, que Ele existe, que Deus existe, então essa crença nos leva a ter fé. E na fé no Deus existente, esse Deus que existe faz milagres, faz maravilhas. E esse Deus que traçou um plano salvífico antes da fundação do mundo, e esse plano sempre está latente o relacionamento dele para com a humanidade. E essa humanidade sendo condenada propício ao salário do pecado, que é a morte, nesse plano salvífico Deus ele livra a humanidade, né, os salvos, né, do processo de condenação e dá o céu para ele, que no caso é a graça. E essa graça, né, e esse processo de misericórdia, que é tirar a pessoa do processo de condenação, tudo isso acontece através de Cristo. E se tratando de Cristo, um pouco, deixa eu voltar bem na história. Quando você vê o livro de Gênesis, ele fala o início de todas as coisas, mesmo sendo um livro que não foi escrito primeiramente, mesmo que está nessa cronologia a qual nós conhecemos hoje, mas retrata assim a criação, o início de todas as coisas. A criação do céu, da terra, a criação dos animais, a criação das plantas, árvores e por fim a descrição de que Deus criou todas as coisas e descansou também, né? Mas Deus ele faz o homem, a mulher, e dentro desse é celebrado o casal, né, o casamento, e nesse processo vamos dizer assim, de casamento tem ali, né, pelo menos Caim, Abel e depois Sete. Né? E dentro dessa cronologia inicia-se o processo ao qual Deus, através do seu plano salvífico, irá restaurar tanto o povo, né, que vai estar totalmente destituído por causa do pecado, como que também a igreja. Mas vamos ler pelo menos Gênesis, né, capítulo 3, o versículo 15. Deixa eu colocar aqui na minha tela aqui. Está escrito assim, ó: eu farei com você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Essa esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Então, pelo processo desse plano salvífico, começa-se ali,
né, pelo menos o decorrer da descendência, né, através de Eva, dela virá uma descendência e essa descendência ela esmagará a cabeça da serpente, né? Ali está totalmente descrito o poder de Deus, a ação de Deus através dessa descendência que se inicia-se, claro, antes da fundação do mundo, né, com o plano salvífico de Deus, mas quando está na terra inicia-se com a criação, e nessa criação a estabilidade desse processo salvífico acontece através de Adão e Eva. Bom, essa linhagem de descendência ela vai indo, né, de pelo menos de geração em geração e não de uma maneira desorganizada, e sim, né, não de qualquer jeito, né? Ter o plano salvífico e vamos ver o que é que dá. Deus não fez isso como planejamento, né? Uma bagunça, né? Deus fez o planejamento organizado, né? Com foco, né? E é desinteressante alertar que papel aceita tudo, né? A Bíblia ela é organizada e os fatos ela se compreendem com a ação que existem até hoje, né? Fala do Rio Jordão, fala do Rio Nilo e por fim cita situações e ambientes que existem até hoje. Então a Bíblia não foi escrita de qualquer jeito, né? Em um processo de pelo menos de 1200 a 1400 anos em média e também ali por volta de mais ou menos 40 autores. Essa linhagem de descendência de forma organizada, né? Claro que é um plano de Deus, né? Quando se fala de plano de Deus, ela é completa, ela é organizada, porque Deus não faz nada pela metade, Deus faz por inteiro. E inicia-se o processo até pelo menos que essa descendência seja estabelecida pelo menos em Abraão, né? Então ela vem de Eva, né? Tem o processo ali de Caim, Abel e vem Sete e ela vai pelo menos parar em Abraão. Está contido nele toda a estrutura do povo hebreu, né? Mais para frente judeu, né? E através dessa estrutura o plano salvífico de Deus sempre se fazendo efeito, né? E de forma organizada. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então aqui não só a estabilidade da semente, né, sendo passado, mas que também esse descendente, né, essa semente, ela continua com o mesmo propósito de esmagar a cabeça da serpente, né? Agora aqui no relato da história está concretizando em Abraão. Falando mais desse descendente, próprio livro de Gênesis mesmo, capítulo 26, deixa eu abrir aqui, o versículo 4 vai dizer assim, ó: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Folheando um pouquinho a Bíblia, né, no capítulo 28, o versículo 14, está escrito assim, sempre NTLH, tá? Os seus descendentes serão tanto como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de vocês e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. A consequência da semente, né? Dessa promessa feita lá em Gênesis 3. Então essa semente de uma maneira organizada e com propósito agora sendo estabelecida em Abraão, e através de Abraão está ali a bênção de que abençoaria com os que estiverem com ele e ao mesmo tempo estaria participando de um processo de maldição para as outras nações que amaldiçoaria os descendentes de Abraão. Então essa semente, esse propósito de Deus, mesmo que demorou ali, né, 1000 anos ou 100 anos, que seja o cálculo ali de existência da terra até Abraão, mas que o plano de Deus ainda estava vivo e ainda estava organizado e ainda estava focado. E vendo Gênesis ainda, no capítulo 49, ali no tempo de José, no versículo 10, está escrito assim, ó: Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Então, olha só, a linhagem, ela começa, né, em Eva,
né, pelo processo de Sete, e chega em Abraão como estabilidade. E agora aqui, né, no capítulo 49, nós vemos que isso continuará acontecendo através de Judá. E de Judá estaria segurando o cetro. E esse cetro, né, que governaria, que teria governo. Então esse descendente de todo o efeito esmagando a cabeça da serpente, ela é estruturada através de Abraão. Não que isso seja incompleto ou falta de perfeição de Deus, não é isso, mas a concretização dos planos de Deus, né, em relação ao descendente, sempre se concretizando através do tempo, né? E agora, né, através de Judá, através da divisão até do povo, é de Judá que viria o descendente, e esse descendente seria rei, né? Ele governaria e todas as nações se inclinariam para ele, né? Então o plano de Deus, ele não é incompleto, ele não é de qualquer jeito. A linhagem, essa escada, né, cronológica que eu estou fazendo aqui, estou tentando demonstrar que o plano de Deus sempre está focado em perfeição, né? Acho que perfeição é uma palavra muito pouca, né, para se referir à vontade de Deus, mas o plano de Deus sempre focado e sempre organizado. Bom, indo mais um pouquinho à frente, em segundo o livro de Samuel, falando um pouquinho ali de reino, como eu mencionei, se tratando de rei, né, de reinado. Segundo Samuel, capítulo 7, o versículo 12, vai falar ali, pelo menos, ali a situação ali de Davi com Salomão. Está escrito assim, ó: e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tomarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. É claro que a estrutura mencionada aqui, né, dependendo do ponto de vista de raciocínio teológico, vai estar mais sinalizando o Templo de Salomão. Então, esse caminhar dessa semente e a progressão dos efeitos dessa promessa, agora não só como o cetro, né, de reinado, mas como também um lugar fixo onde a referência será que é o Deus vivo que está habitando ali. E é claro que todo esse processo acontece através do tabernáculo, e esse tabernáculo agora tendo a arca, e essa arca tendo o lugar, essa arca sendo o lugar de habitação, agora tendo um local fixo, né, que seria o Templo de Salomão. Nesse plano salvífico, né, o que fica latente, ministerialmente falando, são pelo menos três aspectos que se expressam um ministério sendo encaminhado principalmente para o Novo Testamento. São eles: rei, profeta e sacerdote. Nenhuma pessoa tinha uma única projeção desses três aspectos. Você tem ali exemplos no Antigo Testamento como Moisés, você tem Elias, você tem Eliseu, e por fim, você tem vários exemplos de profetas ou até pelo menos de reis que foram constituídos em andar na presença de Deus, mas a grande maioria não, todos eles pecaram. Então, nenhuma pessoa, nenhum ser teve esses três ministérios em uma pessoa só, né? Em um ser só. Onde que está sendo direcionado para isso? Para Cristo. O foco é de que um ser, o único ser, tenha todos esses três aspectos revelados através da descendência desde Eva, que seria profeta, rei e sacerdote. E é claro que nós vemos todo esse cumprir em Cristo. O que eu quero mencionar aqui? Toda essa linhagem, toda essa progressão dessa promessa não foi feito de qualquer jeito. Passa-se centenas de anos, passa-se gerações, mas a promessa de Deus, ela continua sendo cumprida. E isso com propósito e foco.
Bom, e falando de Cristo, né, todo o cumprir da promessa de Deus, toda a expressão do quesito daquilo que Deus não pode fazer, né, que Ele não pode mentir e não pode negar-se a si mesmo, isso aí se refere ao caráter dele. Quanto à onipotência dele é no que ele faz, né? Agora, quanto à relação a caráter, o nosso Deus, pelo menos, ele está limitado a pelo menos essas duas ações, né? Ele não pode mentir e não pode voltar, não pode negar-se, né, a si mesmo, voltar atrás, né? Então, as promessas de Deus, se Deus fala, acontece. Se Deus falou para você que vai acontecer, porque nele não tem oscilação de verdade, não tem mentira acontecendo. É até meio complexo pensar, mas ele não consegue nem pensar em mentir, nem se planejar para mentir. Então, a promessa de Deus, quando ela se refere a você, quando ela se refere à igreja, quando se refere ao povo de Israel, se é Deus que falou, é porque vai se cumprir. Se na sua vida o Espírito Santo te envolveu nessa promessa de que vai acontecer na sua vida uma progressão ministerial, uma progressão familiar, continue crendo, porque Deus vai fazer sim. Se Deus falou, Ele cumpre. João capítulo 6, versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de todo modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é a menção aqui? O cumprir da promessa de Deus, e desses pontos, né, que eu sinalizei aqui, apenas alguns pontos só para eu fazer uma cronologia do cumprimento da promessa de Deus nesse vídeo aqui. Então, esse cumprir da promessa de Deus, que não é feito de qualquer jeito e nem de maneira desorganizada, esse cumprir, ele acaba se relacionando com o homem. E a humanidade, em resposta disso, sempre será imoral, né? Porque o homem ele não tem capacidade para ser salvo, né? Por causa do salário do pecado que é envolvido no corpo dele, no corpo do homem mesmo, nós como humanidade, e sempre está propício à condenação e condenação de morte. Como que nós conseguimos o céu? É somente Deus nos salvando, e esse plano ele fez antes da fundação do mundo, e ele faz somente através de Cristo. Talvez os motivos de religiosidade contido na nossa maneira de pensar, ou até sofrido nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, elas cegam a nossa projeção a ponto de não conseguirmos enxergar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Veja, eles viram e não creram, né? E muitas vezes até viram, não creram e até apedrejaram, né? Até destacaram ele ao calabouço, né? Então, muitas vezes nós fechamos os olhos para ir para ter com uma amizade de Deus, né? Segundo a proposta de Romanos 8, e simplesmente tornamos amigos do mundo, né? E esse mundo eu falo como um mundo imoral mesmo, assim como símbolo a Babilônia, e também como símbolo de escravidão também o Egito, pelo menos, né, nesse relato da história. Cuidado com a maneira com que você tem a respeito de Cristo. Muitas vezes você não enxerga Deus agindo, você não enxerga Deus fazendo obras na sua casa, obras na sua família, obras no seu trabalho, obras na troca do seu emprego, ou obras no seu ministério, na troca de ministério, ou com o seu pastor ou com o seu líder. Você não está enxergando porque os traços de religiosidade contaminam a sua maneira de visão e também a maneira de projeção. E não viram.
E não tem como se achegar a Deus se não for através de Cristo, né? É o próprio Cristo falando aqui. E quem se achega até Cristo é porque o Pai o levou, Deus o levou até Cristo. Então o plano salvífico é totalmente envolvido por Deus, né? É Deus que leva o homem até Cristo e é Cristo, né? E é em Cristo que nós conhecemos Deus, né? Então não tem outro caminho, não tem outra forma. E em Cristo eu fico mais perto de Deus, e quando eu estou andando com Deus, eu estou cada vez mais se envolvendo com Cristo, né? E esse plano salvífico ao qual Deus nos deu, você percebeu que ele é organizado, não é feito de qualquer jeito. Jesus não nasceu de qualquer jeito, né? Não foi um plano de qualquer jeito. Jesus, Deus vai escolher essa pessoa vai receber no ventre a semente e pronto, acabou. Não, existe um plano salvífico ao qual é organizado, e você percebeu nesse vídeo que Jesus vindo, né, da descendência de Davi e de Judá, né, ele é para governar, ele é para reinar. E esse Cristo é o que reina hoje na nossa vida, é o que cuida de nós hoje. E para encerrar, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas já receberam a sua misericórdia. Esquece as coisas passadas, né? Claro que as consequências elas podem continuar surgindo dos feitos que você fez, mas quando está em Cristo, esses efeitos elas acabam se transformando apenas lembranças, e essas lembranças não causam mais consequências, porque você é totalmente dirigido por Deus. Nem que você passe por dificuldade, nem que você passe por tribulação ou tipos de sofrimento ou de dores, mas o interessante é que eu, estando com Deus, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará comigo. É claro que o contexto aqui que eu coloquei é totalmente diferente do salmista, mas o exemplo é o mesmo, que Deus sempre está conosco. E esse Deus que tem o plano, né, perfeito, o plano salvífico, o plano até sendo direcionado como amor, esse plano ele pode estar se cumprindo sim na sua vida. Então, você que está assistindo esse vídeo, que você continue firme, que você continue forte, que você continue sempre planejando mesmo os seus sonhos, seus planos, a sua casa, o seu carro, qualquer bem material, mas acima de tudo que isso não faça uma cegueira religiosa, e sim fique focado somente em Cristo. Prazer! Meu nome é Evandro Soares, você acompanhou esse vídeo, eu quero muito que você curta esse vídeo, viaje nessa página e compartilhe nas suas redes sociais, e viajando nessa página você sempre verá que tem vídeos que influenciam você a vencer, e isso através de Cristo. Até o próximo vídeo, tchau!